Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, gabarito oficial da prova da Banca Fundação VUNESP, prova realizada para Unicamp, profissionais de apoio ao ensino, pesquisa e extensão, profissional de apoio técnico de serviço, cargo eletricista de instalações. Então, nós vamos fazer os comentários das 10 questões. É um gabarito extraoficial. Cliquem na descrição desta videoaula, link de editais de concursos em andamento, provas aplicadas pela banca e playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico da banca Fundação VUNESP. Continue no meu canal e assistam a playlist Fundação VUNESP, para que vocês conheçam o perfil da banca e, principalmente, o nível das questões de matemática e de raciocínio lógico. Então, vamos para os comentários das 10 questões propostas para este concurso da Unicamp. Questão 1. Considere os dados da tabela elaborada com base em informações disponíveis na internet. Tipo de motor, potência máxima, monofásico 8 kW, bifásico 25 kW, trifásico 75 kW. Considerando-se verdadeiras as informações apresentadas na tabela, é correto afirmar que a potência máxima de motores monofásicos corresponde da potência máxima de motores bifásicos a quanto por cento? Então, na realidade, nós queremos saber esse 8 kW corresponde a quantos por cento da potência máxima dos motores bifásicos, 25 kW. Ou seja, a relação entre esses dois tipos de motores. Então, vamos lá. Basta fazer a relação entre os motores monofásicos e bifásicos. A potência máxima dos motores monofásicos, 8 kW, sobre a potência máxima dos motores bifásicos, 8,25 avos. Efetuando essa divisão, temos 0,32. Multiplicando por 100, eu tenho exatamente a porcentagem, ou seja, a potência máxima dos motores monofásicos corresponde a 32% da potência máxima de motores bifásicos. Ou seja, se eu calcular 32% de 25 kW, dá exatamente a potência máxima dos motores monofásicos, 8 kW. Letra D. Questão número 2. Alguma das 40 unidades de um produto comprado para a revenda foram adquiridas ao preço promocional de R$ 12,00, enquanto que as demais unidades foram adquiridas ao preço normal, R$ 16,00. Se nessa compra pagou-se o total de R$ 580,00, então a diferença entre as quantidades de unidades que foram compradas ao preço normal e as que foram compradas ao preço promocional é igual a. Então, vamos lá. Vamos chamar as unidades promocionais de X. Como nós temos que 40 unidades no total, o normal vai ser 40 menos X. O produto comprado ao preço promocional custou R$ 12,00, portanto, 12x, enquanto os produtos normais custam R$ 16,00, 16 vezes 40 menos x. A soma, 580. Então, temos a seguinte equação: R$ 12,00 vezes x, mais 16 vezes 40 menos x, igual a 580. Distribuindo o fator 16, eu tenho 12x, 16 vezes 40 dá 640, menos 16x igual a 580. Então, 12x menos 16x
igual 580 menos 640. Efetuando aqui eu tenho menos 4x e aqui eu tenho menos 60. Multiplicando por menos 1, eu tenho a quantidade dos produtos promocionais. 60 dividido por 4, x igual a 15, ou seja, 15 produtos adquiridos ao preço promocional. Normal, 40 menos 15, que dá 25. Como está pedindo a diferença entre normal menos promocional, eu tenho 25 menos 15, 10 unidades, letra B. Questão número 3. Sempre aparecendo na banca Fundação Vunesp. Interpretação de gráficos, no caso, um gráfico de setores. Em um concurso, todos os aprovados responderam a um questionário. O gráfico de setores aqui embaixo representa a distribuição das respostas dadas a uma das perguntas, que tinha como objetivo identificar se os aprovados tinham ou não dependentes financeiros. A pergunta: você tem dependente financeiro? 28%, essa região preta, não. 72%, a região mais clara, 72%. Sabendo que 180 candidatos responderam sim, pergunta a quantidade de candidatos que responderam não. Esta questão é recorrente, sempre a banca dá alguns dados e pergunta o complemento. Então aqui ele fala assim: eu tenho 180 candidatos que responderam sim. Quantos responderam não? Então, o que nós temos que saber? A quantidade total. Pela informação do gráfico e pela informação do texto, 180 candidatos responderam sim. Se vocês observarem no gráfico, 72%. Ou seja, 72% responderam sim, que corresponde a 180 candidatos. Logo, 72% representando em forma decimal, 0,72 vezes x é igual a 180. X representa o total. Logo, 180 dividido por 0,72, 250 candidatos. Não tem necessidade de fazer a conta. Por quê? Eu tenho aqui 180 que responderam sim. Total de 250 menos 180 dá 70. Ou então, 28% de 250. 0,28 vezes 250, 70 candidatos, letra C. Muito cuidado. Interpretação de gráfico, questão recorrente da banca Fundação Vunesp. 4. Questão específica para aqueles candidatos da área de eletricidade. A figura a seguir, conhecida como triângulo de potências, representa a relação entre as potências aparente, S, potência ativa, P, potência reativa, Q, em sistemas trifásicos. Sabendo-se que a relação entre as potências identificadas é modelada por um triângulo retângulo. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo que relaciona as potências ativa, S, reativa, P e Q. Em um sistema trifásico em que a potência ativa corresponda a 2/3 da potência aparente. Com esta informação, ele quer saber a potência reativa corresponderá da potência aparente a que fração. Então, vejam. Potência S aparente, P ativa, Q reativa. Esta informação diz o seguinte, que a potência ativa é
12/13 da potência aparente. Isso aqui significa uma multiplicação. Então, essa potência aparente eu posso passar dividindo. Eu tenho, então, a razão entre potência ativa dividido pela potência aparente, 12/13. Por que eu escrevi assim? Porque potência ativa é chamada de P, potência aparente de S. Então, eu tenho esta proporção, 12 está para 13, P está para S. Então, esse P, que é a potência ativa, é um cateto 12. 13, que é o S, é a hipotenusa. Eu tenho que saber o valor da potência reativa nesse triângulo retângulo. Triângulo retângulo, lembramos do teorema de Pitágoras. Quadrado de 12 mais o quadrado de Q é igual a 13 quadrado. 13 é a hipotenusa, Q é o cateto, 12 é o cateto. 144 mais Q quadrado igual a 169. Q quadrado, 169 menos 144, que dá 25. Então, se Q quadrado é 25, Q vai ser mais ou menos raiz de 25. Como Q é potência reativa, tem que ser positivo. Então, Q vale 5. Agora, eu quero saber a relação entre a potência reativa e a potência aparente. Ou seja, pensando da mesma forma, exatamente o quê? Reativa dividido pela aparente vai ser o quê? 5, que é o Q, 13, que é o aparente. Na realidade, está relacionando com esse ângulo aqui. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vejam. Se eu passar multiplicando para cá, eu tenho que a potência reativa é 5/13 da potência aparente. Logo, a alternativa correta é a letra E. 5. Tem-se ao todo 750 fusíveis do tipo Diazed ou NH, ou seja, tipo Diazed NH. A razão entre as quantidades de fusíveis Diazed e de NH é de 2/3. Questão recorrente, sempre aparecendo. Razão e proporção. A pergunta: para que a razão em questão seja 4/5, sem que se modifique a quantidade de fusíveis NH, precisam ser adquiridos quantos fusíveis Diazed? Então, veja, esta primeira informação aqui vai dar para achar a quantidade de fusíveis Diazed e quantidade de fusíveis NH. Ou seja, Diazed sobre NH, sempre na ordem, é de 2/3. A soma dos dois, 750. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, a soma desse numerador sobre o denominador está para o numerador, assim como 2 mais 3 está para 2. Então, tenho, observe, Diazed mais NH está para Diazed, assim como 2 mais 3 está para 2. Poderia colocar aqui NH e 3. Isto aqui representa a soma. 750 está para Diazed, assim como 5 está para 2. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 5 vezes Diazed igual a 1.500. Então, fusíveis do tipo Diazed, 1.500 dividido por 5 dá 300. Logo, fusíveis NH vai ser 750 menos 300, que dá 450. Vamos achar agora quantos fusíveis Diazed nós devemos adquirir para que a razão seja 4/5, sem alterar os fusíveis NH. Então, tem o quê? Quantidade de fusíveis Diazed vai ser somado com X. Então, fica assim. 300 mais X está para 450, assim como 4 está para 5.
Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Aqui eu já multipliquei direto. 5 vezes 300, 1.500. 5x igual a 1.800. Portanto, 5x vai ser 1.800 menos 1.500, onde x é a quantidade de fusíveis de azede que serão adquiridas. 300 dividido por 5, 60. Letra A. Questão 6. Questão recorrente em concursos públicos da Banca Fundação VUNESP. A média aritmética simples de 10 pessoas que nasceram em janeiro é 17 anos, sendo 8 delas com 15 anos, e as demais, no caso, 2 pessoas, com mais tempo de vida com idades iguais. A idade de uma das pessoas mais nova corresponde da idade de uma das pessoas com mais tempo de vida ou seja, ele quer saber a razão entre a mais nova e a mais velha. A mais nova tem 15 anos. Eu preciso achar a idade da mais velha. Então, vejam, se a média das 10 pessoas é 17 anos, significa que a soma de todos eles vai ser 10 vezes 17. 170 anos. Desses 10, 8 tem 15 anos. Então, 8 tem 15 anos, a soma desses 15 vai ser 8 vezes 15, 120. Restaram 2 pessoas. Então, essas 2 pessoas vai ter a soma das idades quanto? 170 menos 120. Correto? 170 é o total. 120 é aqueles que têm 15 anos. Os demais 2, que são os mais velhos, dá 50 anos. Portanto, cada pessoa mais velha vai ter 25 anos. 50 dividido por 2, 25 anos. Ele quer saber a relação entre a pessoa nova, ou seja, a mais nova, e a que tem mais tempo de vida, que é a mais velha. Então, mais nova dividido por mais velha. A mais nova tem 15 anos, a mais velha tem 25, 15 e 25 avos, simplifica por 5, 3, 25 avos, letra D. 7. O gráfico elaborado com informações divulgadas pela revista Cobertura apresenta a relação entre o número de mortes de acidentes elétricos e o número total de acidentes elétricos. Ou seja, mortes dividido por acidente registrado no Brasil. As informações são associadas aos primeiros semestres dos anos 2020, 21, 22. Com base apenas nas informações apresentadas, ou seja, no gráfico, assinale a alternativa que contém uma informação necessariamente verdadeira. Veja, que interessante. Nós temos aqui 5 alternativas. Se eu examinar a primeira, o que diz a primeira? O registro do número de mortes decorrente de acidentes elétricos em 21 foi menor que 2020. Então, se vocês observarem, quantos por cento tivemos de morte em 2020? 53,7. Em 2021, 53. Portanto, nós notamos que, comparando essas colunas 2020 e 2021, notamos que o número de mortes decorrente de acidentes elétricos em 2021, que foi 53,0, foi menor do que 2020, que foi 53,7. Portanto, a única alternativa é exatamente a letra A. Lembrando, nós estamos colocando um gabarito extraoficial. 8. Uma chapa
metálica plana retangular com espessura desprezível, questão recorrente, sempre aparece. Tem comprimento 2 cm maior que sua largura e a área 624 cm². Com apenas um corte retilíneo, parte dessa chapa será retirada, de modo a transformá-la em uma chapa quadrada de maior área possível. O perímetro da parte que será retirada será quantos centímetros? Então, veja. Eu tenho a chapa retangular. Espessura desprezível. Comprimento 2 centímetros maior que a largura. Então, tenho x mais 2. Como ele está falando que vai ser um corte retilíneo, subentende-se que o corte vai ser feito aqui, ó. Bom, a área de um retângulo, comprimento vezes largura. X vezes x mais 2, 624. Distribuído aqui, eu tenho uma equação do segundo grau completa. X² mais 2x menos 624. Delta. B² menos 4a vezes c. 2 ao quadrado é 4, menos com menos dá mais, 2.496 mais 4, 2.500. Portanto, raiz quadrada de 2.500, 50. Então, Bhaskara menos b, mais ou menos 2.500 dividido por 2. Primeira raiz, menos 2, mais 45 dividido por 2. 48 dividido por 2 dá 24. Então, x dá 24. A outra raiz da negativa não se usa. Então, a largura é 24 e o comprimento é 26. Como o corte tem que ser retilíneo nessa posição, eu tenho que cortar aqui. Então, se aqui tem que ser um quadrado, significa que aqui tem que ser 24. Como aqui inteiro é 26, vai ser retirado uma chapa de 2 centímetros por 24 centímetros. O perímetro disso aqui é a soma dos 4 lados. 2 vezes 2, 4. 24 vezes 2, 48. Somando 52 centímetros. Letra C. 9. A figura representa a vista superior de um bloco de madeira maciça em formato de prisma reto de base retangular. Ou seja, eu tenho aqui um bloco no formato de um retângulo, é a base. Isso aqui é a vista de cima. Os pontilhados representam os cortes em relação à base. Então, vai ser feito um corte AH a F por uma prensa automatizada, originando 3 novos blocos. Aqui está aparecendo a base dos 3 blocos. Esse bloco, que é a base é um triângulo retângulo. Esse outro bloco, que é um triângulo retângulo. E aqui nós temos uma figura de 4 lados. Pegando isso aqui, esse pontinho aqui. O prisma de base triangular BAF, que é esse aqui, ó, BAF, terá o ângulo interno A, esse ângulo aqui, medindo 28 graus e 40 minutos. Onde, agora, AH será uma aresta comum dos outros 2 prismas, esse do meio e esse de baixo. Terá como reta suporte a bissetriz do ângulo FAD. Então, isso aqui é bissetriz. Ou seja, esses 2 ângulos aqui, da base dos prismas, terão a mesma medida. E o valor será de quanto? Então, vejam. Este ângulo aqui, do prisma de base ABF, mede 28 graus e 40 minutos. Esses 2 aqui, a soma dos 2, vai ser 90 menos 28 graus e 40 minutos. Vou fazer essa continha aqui embaixo.
Como eu tenho 90 menos 28 graus, eu vou pegar 90 graus, tirar 1 grau, colocar em minutos. Por quê? Eu vou subtrair assim, ó, 89 graus, 60 minutos, menos 28 graus, 40 minutos. Subtraindo aqui, eu tenho 89 menos 28, 61. 60 menos 40, 20. Então, este ângulo aqui, que eu vou representar na figura, mede inteiro daqui até aqui 61 graus e 20. Ele quer saber esses dois, quanto mede cada um deles, porque isso aqui é bissetriz. Então, este ângulo aqui tem a mesma medida desse. É metade. Vou dividir por 2. Para dividir por 2, se eu dividir direto, deixa eu mudar aqui. Se eu dividir direto, aqui vai dar decimal. Então, eu vou pegar 1 grau, que é 60 minutos, somar com 20 minutos. Então, vai ficar 60 minutos, 80, ou melhor, 60 graus, 80 minutos, tudo isso aqui dividido por 2. 60 graus dividido por 2, 30 graus. 80 minutos dividido por 2, 40 minutos. Portanto, cada ângulo aqui mede 30 graus, 40 minutos. Letra A. Questão 10. Questão recorrente sempre aparece na banca Fundação Vunesp. Vocês que irão prestar concursos públicos da banca Fundação Vunesp, é uma ótima revisão das questões de matemática. Então vejam, para a montagem de determinado sistema, geralmente utiliza-se uma caixa de ferro no formato de um paralelepípedo reto, com interior medindo 50 centímetros de comprimento, 12 de profundidade, 20 de altura. Entretanto, pela particularidade de um desses sistemas que deve ser montado, será necessário uma caixa com volume interno no mínimo 62,5 maior, ou seja, um paralelepípedo com as dimensões maiores em 60,5 maior no volume, com o mesmo comprimento da primeira caixa, que tem 50 centímetros, profundidade de 15. Ele quer saber a altura interna da caixa, de que se necessita, deve ser maior em relação à primeira caixa em no mínimo. Ou seja, se eu encontrar a altura do paralelepípedo novo, eu tenho como verificar qual vai ser a diferença. Então, vejam. Eu tenho uma caixa na primeira situação aqui, ó. As dimensões são comprimento 50, altura 20, profundidade 12, largura. Volume, sabemos, A vezes B vezes C, comprimento, largura, altura. Então, 50 vezes 12 vezes 20 dá 12.000 centímetros cúbicos. O novo paralelepípedo tem que ter 62% maior. Então, o volume da nova caixa deve ser 62,5 maior do que essa caixa. Então, o volume vai ser 162 graus, 162,5% de 12.000. Isto aqui vou transformar em número decimal. É 1,625 vezes 12.000. Multiplicando 1,625 vezes 12.000, eu tenho que a nova caixa tem que ter de volume 19.500 centímetros cúbicos. A nova caixa vai ter a seguinte configuração: comprimento 50, profundidade 15, altura x. Sabendo o x, comparando com esse 20, eu tenho exatamente qual deve ser
o aumento no mínimo. 50 vezes 15 vezes x é igual ao novo volume. 750x igual a 19.500. X, 19.500 dividido por 750, que dá 26. Então, essa altura aqui do novo paralelepípedo tem que ter 26 centímetros. Comparando essa medida aqui com essa medida, concluímos o quê? A nova altura deve ser maior em no mínimo 26 menos 26 centímetros, letra E. Estas são as 10 questões do concurso da Unicamp, prova realizada pela Fundação VUNESP, gabarito extraoficial. Gostaram? Façam inscrição no canal, ativem o sininho, deem um like, continue no canal, cliquem na playlist concurso Banca Fundação VUNESP. Lembrando que temos vários concursos em andamento, principalmente o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, concurso para SEMAI de Piracicaba e também de outros municípios. Portanto, continue no canal. Se possível, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. É uma forma de vocês divulgarem o nosso trabalho estritamente gratuito. Se vocês tiverem condições, clica no link Valeu Demais e faça uma contribuição monetária espontânea de acordo com as diretrizes do canal do YouTube. Ou então, veja na descrição desta videoaula a chave Pix para que você faça esta contribuição espontânea. Lembrando, na descrição nós temos várias provas elaboradas pela Fundação VUNESP. O perfil das questões da Banca Fundação VUNESP não mantém sempre o mesmo padrão. Muito importante vocês acessarem o canal, realizarem o download das provas, principalmente para que vocês conheçam também as questões de língua portuguesa e as questões específicas. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas.